Boa noite. É com alegria que eu recebi o convite do Abilinho para vir aqui esta noite. É, Conversei com ele e a ideia hoje é de expor uma das partes dos nossos estudos que fazemos na casa, Centro de Desenvolvimento e Centro Espírita de Desenvolvimento Religioso. E queremos compartilhar então com vocês mais um pontinho para que todos nós possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, um pouco mais facilitado pela doutrina espírita. Não é? Hoje o que eu pretendo compartilhar com vocês é alguma coisa a respeito de regras de educação, conduta e aperfeiçoamento do ser. Vamos começar fazendo uma reflexão a respeito de algo comum que acontece em nossas vidas, né? Nos nossos caminhos. Todos nós nos deparamos com os obstáculos, não é? Nesses nossos caminhos, nós escolhemos alguns professores para nos educar. Professor não no sentido de pessoa, mas no sentido de pontos de referência. Quase sempre escolhemos esses professores para que sejam os nossos nortes. Mas, em razão desses obstáculos, nem sempre compreendemos direito as lições desses professores que escolhemos, ou talvez, por não sabermos escolher, esses professores, esses indicadores nas nossas vidas, quase sempre não atingiram aquele campo específico onde nós nos deparamos. Não é? Então, aí, com esses obstáculos, normalmente, nos nossos caminhos, esses obstáculos geram dores e angústias, não é? E esquecemos também de vê-los como uma espécie de professores, não é? Professores que estão aí, ou então oportunidades que estão aí, para que nós possamos absorver daí algumas lições. Os nossos hábitos quase sempre nos induzem a apenas maldizer, a, a ficar, como diz a leitura daqui, a termos uma espécie de irritação. Então não sabemos aproveitar essas dores e angústias como orientadoras das nossas vidas, não é? Dores e angústias. Bem, se, se nós soubermos tê-las como nossas orientadoras, isso é sinal de que, de alguma forma, estamos ou iremos aproveitar essas lições, tirar daí uma educação para que sejam orientadoras também, na medida, pelo menos que eu não vá por aquele caminho. Sei que esse caminho é o que está me trazendo dor. Talvez eu ainda não saiba qual caminho escolher a partir daí, mas alguma coisa eu já sei o que não fazer. Então nós temos daí, aqueles que estão um pouco mais atentos, nós temos daí uma espécie de educação. Não é? Eu aproveitei tudo esse desenvolvimento do raciocínio para chegar aqui nessa questão da educação. A educação, nós podemos atingi-la por várias formas, mas temos também como aproveitar toda uma ciência que hoje já nos revela um despertar de pedagogos no sentido de orientar as crianças para uma forma diferente de educação. Uma educação que também chegaram a esse conceito através de experiências, né? Erros e acertos. E está se formando uma espécie de convencimento entre alguns educadores, no sentido de que a educação tradicional não tem dado tantos frutos como se deseja, tão rápido. Então estão optando por despertar na criança o ser digno de que ela carrega.
Estão tentando despertar na criança que ela é nobre por si mesma. Então, toda a sua conduta deve ser voltada para se adequar a essa nobreza, a essa dignidade que essa criança carrega. Ora, e por que não nós aproveitarmos esse tipo de educação, na medida em que estamos aqui, numa casa religiosa, abertos, né? Acolhedores para novos conceitos, todos os conceitos que podem me trazer conforto, não é? Então, podemos aproveitar essa forma de educar, essa forma, então, que visa a despertar a educação, que visa a despertar a dignidade do ser humano. Então, nós aí partimos para o quê? Para que conceito? Um conceito onde não existe algo policialesco fora de mim. Portanto, eu só vou fazer o certo se alguém estiver me vigiando. Não é? Eu não vou fazer o certo porque eu tenho medo de represálias. Não. Eu vou despertar em mim a consciência de que eu valho muito, de que eu sou nobre, de que todas as minhas condutas devem realçar a minha dignidade. Toda a minha conduta deve estar de acordo com a nobreza que eu carrego. Não é? Então, para isso, nós já adultos temos um pouco mais de dificuldade, porque temos alguns conceitos mais enraizados, mas esse não é o objetivo dessa aula. Veja que Kardec ensina que o espiritismo não é desassociado da ciência, pelo contrário, à medida que a ciência comprovar o espiritismo, pontos da doutrina espírita, então aí está fechado um ciclo de raciocínio. Não é? Então nós vamos agora passar para o ponto da educação religiosa. A educação religiosa, então, tentando já fechar no pensamento de Kardec, a educação religiosa, então, é colocada agora como um ponto de reflexão, como está associada a essa educação científica. Não é? Nós temos dois aspectos da educação religiosa. Nós temos o aspecto ruim e o aspecto bom. Não é? O aspecto ruim que eu chamo aqui é apenas para despertar a nossa atenção. O aspecto ruim da educação religiosa é aquela tradicional. É aquela em que está baseada na questão céu e inferno. Né? Aquela educação religiosa que é passado para nós como um conceito inflexível de que só existe ou céu ou inferno. Não é? Ou então eu faço o bem para merecer o céu, porque senão, do contrário, eu tenho o inferno que me espera. Não é? Esse tipo de pensamento, veja, que tira a responsabilidade do ser humano de buscar lá dentro de si a sua nobreza e a sua dignidade. Né? Então, eu começo a abrir uma espécie de negociação com Deus. Eu faço bem para que você me veja e não se esqueça de mim quando eu precisar. Não é? Então, é um negócio. Eu começo a ter um contrato com Deus. Eu não vou em direção ao bem, é porque isso me conforta. Eu vou em direção ao bem, porque isso me traz interesses particulares. Então, não está despertado ainda dentro de mim essa nobreza e essa dignidade que eu carrego como potências. Bom, a educação religiosa, então, boa, é aquela que não se preocupa com as dívidas ou riquezas que serão feitas nessa relação entre Deus e o ser humano. Mas sim tem como preocupação fazer com que o ser humano mude de conduta, acreditando por si mesmo. Que o ser humano acredite em si mesmo, como uma potência que é. Então, nós vamos perceber aqui que passamos dessa situação quando o ser humano começa a aproveitar todas as oportunidades que ele carrega. As oportunidades de bons indicadores e de ruins indicadores. Mas ele aproveita tudo e fecha para dentro de si, traz para dentro de si motivos
para se educar, ele vai perceber que haverá uma afinidade entre essa busca. Ele vai perceber que o foco central de todo esse dilema é ele mesmo, né? Então nós conseguimos superar toda essa fase e vamos partir para a autoeducação. A autoeducação, então, seria uma etapa em que o ser humano começa a meditar sobre a sua vida, sobre tudo que é bom e ruim em torno de si, e começa a tirar proveito, mas um proveito nobre e valioso, a ponto de ele perceber que o centro das suas atenções deve ser ele mesmo, né? Então ele para de eleger o próximo como o motivo, o objeto ou a causa da sua felicidade. Então a minha felicidade não mais está no meu próximo. A felicidade ou a infelicidade não está mais fora de mim. A felicidade ou a infelicidade está dentro de mim. Capacitado que está seguindo essa descoberta gradativa, ou seja, essa abertura de consciência, gradativamente ele percebe que o foco das atenções é ele. Então ele passa a refletir sobre os seus pensamentos, né? Ele passa a refletir sobre os seus gestos, ele passa a refletir, enfim, sobre os seus atos. Ele passa a perceber que são eles a base dessa felicidade ou dessa infelicidade que ele carrega. Então, tendo essa autoeducação, ele volta para dentro de si isso. Então, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer uma análise sobre esses pontos. Esses e tantos outros, eu só pus isso aqui como uma base. Ele começa a fazer uma análise. Ele começa a perceber, então, que existem coisas boas dentro dele que dá para ele manter. Outras coisas que é preciso adaptar. E outras coisas que realmente é preciso mudar. Talvez até poderíamos falar aqui em transferir, em anular, mas deixa essa palavra que é uma expressão mais aberta. Então, ele percebe que há algo dentro dele que ele precisa fazer, não é? Há algo dentro dele. Então, ele percebe que existem coisas boas que o levantam, coisas boas que o levam à felicidade, mas também dentro dele existem aquelas coisas que funcionam como uma espécie de âncora, né? Deixando-o preso a certos conceitos que hoje nós não sabemos se nos servem mais. Daqui a pouquinho eu vou falar. Então ele percebe que dentro dele existe esse dualismo, essa contradição, né? E ele passa então a meditar cada vez mais no que fazer. E quando ele se convence, porque isso é uma coisa sozinha, né? A gente sabe que muitos dos convencimentos não adianta ninguém abrir a nossa cabeça e colocar dentro. É preciso um despertar da pessoa. Quando esse ser, ele percorre esse caminho, lógico, gradativo, lento, ele percorre esse caminho, ele consegue desenvolver dentro de si, então, a vontade como uma espécie de alavanca, que realmente vai colocá-lo em direção a esses pensamentos, a essas reflexões, a essas meditações, né? E nessa alavanca, e nessa vontade, o que podemos dizer? Que a vontade, então, é a mola propulsora, o início para provocar energias transformadoras. Então, se eu atinjo esse ciclo e eu tenho vontade, aí então eu tenho o início de uma energia transformadora. Evidentemente que o ser humano precisa ter uma base. Eu vou falar do Evangelho, não é? Mas nós não podemos fechar questão e dizer que o Evangelho é a única referência. Tem seres que nascem intuitivos, não é? E dispensam a crença no Deus, não é? Eles trazem uma nobreza e uma dignidade dentro de si, que eles não precisam se valer das palavras de Deus. Ele mesmo tem a noção
dessa inspiração, né? Vamos deixar esse tipo de ser de lado, vamos focar em nós que estamos aqui numa casa religiosa. Então, nós nos baseamos no Evangelho, que é a comunicação, que são os registros de Jesus Cristo, que se voltam para as regras morais, né? Onde Jesus Cristo deixou registrado, por intermédio dos apóstolos, toda uma noção para nós nos conduzirmos. Então, nós temos aqui uma linha de estrutura, temos uma vontade e temos uma base, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo que deve ser seguido por nós como esse porto seguro, minimamente, né, que vai nos fornecer a base para alçarmos grandes voos dentro de nós mesmos. Não? Bem, uma vez feito esse raciocínio, precisamos nos colocar a caminho, mas, de novo, com paciência. Não é? Esse despertar na gente, esse despertar de um novo mundo, de uma nova postura frente à vida, normalmente causa um pouco de euforia, na medida em que nos aparenta como uma espécie de notícia boa no mar de angústia. E aí nos agarramos a ele de qualquer forma. E também não é assim, né? Se levamos muito tempo errando, e vamos levar algum bom tempo estruturando aqui, isso deve ser feito com paciência. Isso deve ser feito com serenidade, para saber o que é adequado para cada um de nós, não é? Normalmente, nós nos valemos do Evangelho e começamos a olhar em nossos vizinhos coisas que lhes trazem felicidade. E nem sempre isso está adequado a nós. Por isso, a serenidade, a tranquilidade em adotar certos caminhos, né? Bem, tudo isso aqui, esse caminhar, ele vai nos levar então a quê? A uma reconstrução. Uma reconstrução na medida em que Paulo nos adverte em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, abrir as vossas mentes para compreender a vontade de Deus, para o que é bom, para o que é justo. Então, é preciso que nós tenhamos em mente também essa forma de ver o mundo. Essa reconstrução. Essa reconstrução que vai fazer com que nós façamos uma análise a respeito dos nossos costumes, né? O que eu trago dentro de mim, né, que está adequado à minha fase de vida hoje? O que eu trago dentro de mim que está adequado às minhas novas propostas? Não é? E não tem muitas pessoas no mundo que podem responder essa pergunta para você mesmo, né? Podemos nos valer no começo de pessoas que são altamente confiáveis, mas do meio para o final, essas indagações vão competir a nós mesmos. Esse é um desafio muito grande. Que costumes eu herdei e deixei que fossem introduzidos dentro de mim sem nenhum critério, sem nenhum julgamento, sem nenhum filtro? Eu adotei porque o meu pai adotava, porque o meu avô adotava, mas e agora esses costumes? Se foram úteis para os meus pais, para os meus avós, será que a vida hoje permite adequá-los à minha vida? Não é? Quais costumes ou quais hábitos, não estou aqui muito técnico na palavra costume e hábito, mas quais costumes e quais hábitos são agora adequados à minha nova proposta de vida? Então, nós precisamos fazer essas adequações. E não tem como chegar a esse julgamento sem percorrer um mínimo, sem saber, sem nos conhecermos. Porque se nós não nos conhecemos, não sabemos o que é adequado ou o que não nos serve mais.
Veja, eu vou deixar bem claro, aqui eu não estou dizendo que existe o certo e existe o errado. Eu estou dizendo que existe o mais adequado à minha proposta de vida atual e o menos adequado à minha proposta de vida atual. Não é? Então, eu tenho essa reconstrução que me leva a refletir sobre os meus costumes. E aí? Eu chego a um outro paralelo, eu chego a um outro conceito, a questão da autoaceitação. Né? Como diz Hermance de Foucault, eu tenho que ser amigo de mim mesmo. As sombras que eu carrego do meu passado, quer dizer, os erros que me magoam e que só dizem respeito a mim, eles não são os meus inimigos. Eles podem sim ser utilizados para serem úteis para mim. Então, como eu vou tirar proveito disso? Eu preciso me aceitar. Eu tenho que saber que eu sou um ser humano em construção. Né? Eu não sou algo estático que é irreformável. Eu tenho que ter essa conduta na minha vida, eu tenho que ter essa consciência na minha vida. Eu sou uma pessoa em formação. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso aceitar-me como eu sou, as virtudes e os meus defeitos. Todos nós carregamos virtudes e defeitos. Eu tenho que me aceitar. O que me ajuda e o que não me ajuda. E o que eu posso substituir? São perguntas que nós, para respondermos, precisamos nos educarmos. Porque senão vamos sair de qualquer jeito, escolhendo caminhos que vão me levar a dores e angústias. Mas Fabiano, você disse que ela ensina. Sim, elas ensinam. Mas não dá para pegar um caminho mais curto? Não estou dizendo o atalho, não é isso. Eu estou dizendo que existe uma forma mais direta, desde que nós saibamos fazer esse enfrentamento. Essa autoaceitação, então, parte do difícil propósito de me conhecer, de não entrar em conflito comigo mesmo, de ter paciência. Essa autoaceitação é um desafio que nós precisamos dominar, nós precisamos ter a rédea. Desculpe se alguém é mais estudado do que eu nesse ponto, mas a psicologia, ela elabora uma expressão que ela chama de molas psicológicas. Não é? Nós precisamos, sim, ter noção da nossa realidade. É que, às vezes, essas realidades nos doem muito. Então, é natural que nós desenvolvamos certos sistemas, certos mecanismos para podermos conviver com isso. Né? Vamos no mais óbvio. Por exemplo, a morte de um parente que eu não aceitava isso, ou não aceito ainda. Não é? Então, eu procuro alguns assuntos, eu procuro alguns motivos para não ficar constantemente pensando nisso. Né? Bem, por quê? Por diversas formas, mas uma das hipóteses pode ser uma fuga. Essa mola psicológica, essa fuga, não é problemática. Não há problema nisso, desde que isso não seja duradouro, desde que isso não nos tire do contato com a realidade. Nós precisamos, então, pegar essas energias que nós costumamos direcionar para essas fugas, para esses desvios, esses atalhos que nos levam, que nos tiram dessa linha de atuação. Nós precisamos, então, pegar essas energias e começar a direcionar para aquilo que vai me aproximar da realidade. Então, vai fazer com que eu saiba o que se passa em torno de mim, vai saber o que se passa dentro de mim, e aí eu tenho um pouco mais de condições para então fazer o meu julgamento. Um julgamento sereno, um julgamento com paciência, um julgamento que vai me levar à perseverança, a ter coragem, a ter fé. Não é? Este é um dos conselhos do Evangelho segundo o Espiritismo: fé, coragem e perseverança. Então, tudo parte daqui. Como estamos encaminhando a nossa educação? A ciência, então, já avançou muito. A educação religiosa pode tirar proveito disso e pegar o que é de bom, fazer com que, então,
nós mergulhemos dentro de nós mesmos para fazer as análises. Mas precisamos ter vontade, né? Fazer, então, isso aqui com base no Evangelho. E aí vamos começar a gradativamente reconstruir a nossa vida. Reconstruindo a nossa vida, vamos perceber que eu tenho que ser o meu melhor amigo. Eu preciso ser o meu melhor amigo para que essa reconstrução seja feita de uma forma que me leve a um conforto, que me leve a um estado que me coloque de bem comigo, de bem com o próximo. Um estado que me coloque de uma forma justa comigo mesmo e justa perante o próximo. Então essas são umas reflexões que eu trouxe e espero que sejam úteis nessas reflexões que todos nós fazemos com os nossos travesseiros, não é? Então, muito obrigado e boa noite.